Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e hoje eu tô aqui para trazer informações novas. Parece que mais uma pessoa foi curada do HIV através de um procedimento médico, né? Um procedimento científico, mas eu vou explicar tudo detalhadamente daqui a pouco, depois da vinheta. E antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para me ajudar da maneira mais simples, fácil e gratuita que você pode, que é curtindo esse vídeo, curtindo esse canal, seguindo o canal, clicando no sininho para receber um alerta toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui, compartilhando esse conteúdo e comentando esse vídeo, os outros vídeos também. Dessa maneira o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele começa a apresentar para outras pessoas. Então, simplesmente fazendo essas ações você vai me ajudar pra caramba, tá? Então vamos lá diretamente ao assunto. O que acontece? Foi compartilhado, né? Foi publicado, foi publicizado no CROI 2022. CROI é a Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas. É um dos eventos maiores do mundo que fala sobre HIV, né? Então, eventos científicos do mundo. Então o que acontece é que ele está acontecendo nos Estados Unidos e ele trouxe a informação sobre uma paciente de Nova York que teria sido curada do HIV. Eu vou explicar primeiro, eu vou começar o seguinte, eu vou fazer tudo assim, sem tentar fazer tantos cortes, né? O que chama a atenção desse caso, né? A primeira coisa é que não é algo novo, né? O que a gente tem que lembrar é que, a gente já teve duas mulheres que se curaram espontaneamente. Quem quiser saber, eu tenho vídeos aqui no canal explicando detalhadamente o que aconteceu. E nós tivemos outros dois casos de pacientes que também por procedimento médico foram curados. Um deles é o Timothy Brown, né, maravilhoso, que nos deixou em 2021 de câncer, não de HIV, que foi curado, o paciente de Berlim, e o paciente de Londres, que é o Adam. O Adam também foi curado, também os dois ainda não voltou ao HIV, então no caso do Adam, infelizmente, o Timothy se foi, mas o Adam ainda está entre a gente e está bem, está curado do HIV, né? Só que eram dois homens, então agora nós temos uma mulher, e isso é muito importante, porque a carga genética de um homem para uma mulher é muito diferente, e o que se percebe agora é que não foi por acaso que aconteceu a cura do Timothy e do Adam, que cada vez mais se reforça a ideia de que esse tipo de procedimento pode trazer a cura para a infecção pelo HIV. E o que a gente sabe dessa paciente, da paciente de Nova York, é que ela é uma mulher de meia idade, ela é mestiça, isso também é bastante interessante porque traz outras características genéticas diferentes dos outros dois pacientes. Ela foi diagnosticada com HIV em 2013, ela iniciou o tratamento com antirretrovirais, em 2017 ela foi diagnosticada com leucemia. E aí começou a dar problema ali para ela, né, a questão da leucemia, e então ela entrou num estudo para fazer também a questão de receber uma medula óssea para salvar a vida dela, tá? Ela não foi fazer a pesquisa para curar do HIV, a intenção era salvar a vida dela, então ela entrou nesse processo de transplante de medula óssea. E como que é o transplante de medula óssea? Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como que aconteceu com Timothy e com Adam, mas o caso dela é extraordinário, é diferente, chama a atenção do mundo científico e da nossa, claro, porque o caso dela foi um pouquinho diferente. Igual o Adam e o Timothy, ela tomou quimioterapia, que baixou a imunidade do corpo dela bastante para que ela pudesse receber então aquele órgão novo. E aí quando ela já estava preparada, ela recebeu sangue do cordão umbilical de um bebezinho que tinha uma deficiência no CCR5. O CCR5 é um dos receptores que está presente ali na célula de defesa TCD4 e que o HIV usa para acoplar e entrar na célula. Então ele é um dos receptores. Como ele tem uma deficiência, um defeito, o HIV não consegue acoplar e adentrar na célula de defesa, transformando ela em fabriquetazinha de outros vírus. Enfim, eu falo isso em vários vídeos, também tem vídeo aqui explicando como que funciona a replicação do HIV. E ela recebeu esse sangue de cordão umbilical que era resistente ao HIV, só que ele não é suficiente por si só. É um tipo de célula-tronco que não dá conta de produzir célula suficiente para encher, inundar o corpo dessa pessoa a tempo de ela não correr risco sério de vida, né? Então o que acontece é que eles também colocaram no corpo dela
células tronco de medula recebida de um parente próximo, que era uma célula parecida, tinha uma carga genética parecida com a dela. Mas o que foi extraordinário? É que esse sangue umbilical que ela recebeu, ele era mais adaptável, então ele não precisava ser tão igual à célula tronco que ela tinha. Então ela recebeu carga genética de uma célula tronco de cordão umbilical que era resistente ao HIV e uma outra célula de célula tronco que não era resistente ao HIV. Só que com o tempo, como o corpo dela recebeu a célula tronco do parente, foi melhorando a imunidade, a célula do cordão umbilical foi replicando e foi tomando o lugar da outra célula tronco. Então, o que acontece é que aquela célulazinha lá, aquele tantinho de produção de sangue lá do cordão umbilical, ele foi suficiente para inundar o corpo dessa moça de carga genética resistente ao HIV. Isso não é extraordinário? Então, assim, se a gente pensar que um bebezinho ele vai nascer e ele vai ter um monte de coisa acontecendo no corpinho dele, até que ele fique, então, né, com questões de adulto, de criança, isso demonstra a plasticidade das células tronco do cordão umbilical, né, presente lá no sangue do cordão umbilical. Então o que acontece é que 37 meses depois que ela tinha feito o transplante de medula, ela resolveu abandonar o tratamento antirretroviral. Ela resolveu fazer um teste, né, lá dentro da pesquisa, ela optou, então vamos, eu aceito, vamos parar de tomar o medicamento. E ela parou. E o que se percebeu foi que a carga viral não voltou. O vírus não retornou para o corpo dela e já tem 14 meses que ela parou de tomar os medicamentos e o vírus ainda não apareceu. Ah, João, mas ela pode simplesmente ter dado lá um tempo lá, o HIV pode ter ficado remissivo no corpo dela e ele pode não ter voltado. Então, não é bem assim. Numa pesquisa as coisas não são tão simples assim, né? Para eles apresentarem isso num evento como o CROI, eles verificaram que não tinha HIV no corpo dela em diversos tecidos. Então eles tiraram um pedacinho de tecido de uma parte do corpo, de outra parte, verificaram que não tinha nem vírus e nem anticorpos, porque o vírus ele fica dormente dentro do corpo. Nesse caso não tinha. Então o HIV não existia fisicamente o vírusinho dentro do corpo. E outra coisa também muito interessante é que eles tentaram infectar células do corpo dela fora em laboratório e não conseguiram. Ou seja, o HIV não conseguiu infectar porque ele estava com aquela carga genética que era imune ao HIV, com o receptor CCR5 deficiente. E aí você vem e me pergunta o seguinte: pô, João, que notícia incrível, maravilhosa, realmente é incrível, mas é uma esperança pra gente achar na cura? Sinceramente, não. Assim como eu falei que não era no caso do Timothy e do Adam, pra gente também não é, tá? Ele é um processo que é extremamente invasivo, um transplante de medula óssea pode trazer problemas infinitos, tanto que trouxe, né? Tanto pro Adam quanto pro Timothy, os dois tiveram problemas gravíssimos de saúde depois do transplante, por causa do transplante, não por causa do HIV. Lembrando que o procedimento foi feito por causa do câncer deles, não por causa do HIV. Então só é indicado esse tipo de procedimento para pessoas que têm problemas graves, que colocam a vida dessas pessoas em risco, tá? Então não é o caso da maioria absoluta de todos nós, né? Mas é uma excelente notícia, né? É uma boa notícia tanto porque tem uma pessoa curada a mais no mundo, portanto porque a ciência está avançando, né? Ela está vendo cada vez mais que não é por acaso que essas coisas estão acontecendo, então elas têm um porquê, elas têm método, eles estão identificando direitinho. E depois também, na minha opinião, o que mais é importante é a descoberta desse novo método de transplante, né? Que ele usa o sangue do cordão umbilical e também células de medula transplantada. Então esses dois métodos juntos, eles trouxeram uma expectativa, para mim, pessoalmente, uma expectativa muito boa com relação ao transplante de medula, transformar esse processo que é tão invasivo em algo menos problemático para a pessoa, né? Mas agora a gente vai ficar triste? Não, né, gente? A gente não pode pensar só na gente. Tem 1 bilhão de gente aí, de pessoas aí que estão com problemas graves de saúde, que o HIV não é o único problema do mundo. Mas a gente fica muito feliz, é muito bacana ter essa ciência documentada, é cada vez a ciência mais rápida, né? Olha como as coisas estão acontecendo rápido, e eu vou mantendo vocês informados sobre outros assuntos que aparecerem por aqui, tá bom? Fiquem bem, tenham um excelente dia, espalhem notícias boas científicas com base científica. Um beijo, até mais, tchau, tchau.